Saúdo a todos com a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom é estarmos para mais uma reflexão bíblica e hoje de forma especial, pois o nosso tema estará voltado a um assunto do simpósio de doutrinas bíblicas que todos os anos a nossa igreja realiza. E para nossa alegria está conosco também o evangelista Josiel Soares, ele que é o vice-superintendente das campanhas evangelizadoras da Assembleia de Deus. Evangelista Josiel Soares, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor. Um grande prazer estar com o senhor e também com todos aqueles que estão assistindo ao programa deste dia. Amém. Que bom é tê-lo aqui para hoje nós comentarmos, trazemos uma reflexão bíblica com esse tema maravilhoso que é o Espírito Santo. Esperamos que Deus nos ajude e tenhamos um tema bastante abençoado, tanto para nós como também a todos aqueles que nos assistem neste momento. O nosso tema geral está dividido em 7 subtemas, que o primeiro de hoje é regenerados pelo Espírito Santo. E o texto base está em João, capítulo 3, os versículos de 1 a 8, que eu passo a ler. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de te ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra aonde quer, ouve-se a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que é regeneração? É uma obra do Espírito Santo quando o homem aceita Jesus como seu Salvador. É uma mudança que nós poderíamos dizer uma mudança radical. Pois o apóstolo Paulo, quando ele escreve a sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17, ele diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Realmente é uma mudança. E o nosso amado irmão, o evangelista Josiel, ele vai estar comentando um pouquinho sobre esse encontro de Jesus com Nicodemos, que gerou toda essa revelação da necessidade dessa experiência pessoal para a salvação, que Jesus chamou de novo nascimento. Pastor, quando Jesus teve um encontro com Nicodemos, ele deixou bem claro a necessidade do homem nascer de novo, porque a palavra regeneração ela se aplica a este novo nascimento, este nascer de novo que é operado, como o senhor já disse, pela obra do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então, esta obra transformadora que o Espírito Santo faz na vida daquela pessoa que aceita Jesus como Salvador, nós definimos como regeneração. Jesus falou sobre isso com Nicodemos, quando ele disse: necessário é nascer de novo. E esse nascer é ser gerado outra vez. E aquela expressão que Jesus usou, ela também se refere ao nascer de cima, ao nascer de Deus. Portanto, esse nascer de novo
é o nascer através da obra do Espírito Santo, é uma obra operada por Deus na vida do homem. Jesus disse que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o governo, é o domínio de Deus através do Espírito Santo na vida daquela pessoa que é regenerada. O apóstolo Paulo fala na carta aos Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Portanto, o novo nascimento, ele permite ao homem entrar neste reino que é o reino do Espírito Santo. E aí ele muda as atitudes, muda o comportamento, muda a conduta. Regeneração é isto, é transformação de vida. E quando Jesus ensinou sobre a oração, ele também falou sobre a questão do reino, não é? Ele incluiu a necessidade de que o domínio do reino de Deus estivesse entre nós, quando ele ensinou os seus discípulos a orar. Está aqui em Mateus, no capítulo 6, e os versículos 9 e 10, a gente vai ler aqui essa passagem bíblica, é Mateus capítulo 6, e os versículos 9 e 10, Jesus ensina e já inclui também a necessidade desse domínio do reino de Deus nas nossas vidas, para que nós possamos fazer a vontade de Deus, não é? Está aqui Mateus 6, 9 e 10. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, a gente entende, evangelista José Soares, que essa experiência é muito importante, porque o homem passa agora a ter um contato direto com o reino de Deus. Ninguém pode viver no reino de Deus sem passar pela obra da regeneração. A regeneração é o ingresso neste reino, este reino que nos faz estar submissos à vontade de Deus, ao querer de Deus. É a sua vontade operando em nós, é a anulação da nossa própria natureza humana e o recebimento de uma nova natureza controlada pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus disse que nós precisamos nascer de novo para poder viver neste reino de obediência e submissão a Deus através da obra do Espírito Santo. Isso realmente fala de uma mudança realmente radical, porque no Antigo Testamento, no livro do profeta Ezequiel, nós encontramos uma expressão onde Deus promete essa mudança, não é? Nós podemos entender que Deus estava falando desta mudança que Jesus chamou de novo nascimento. Em Ezequiel capítulo 36 e o versículo 26, Deus diz assim: E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra e da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Realmente é uma mudança. Se o homem não passa por esse processo de transformação, de ter um novo coração, uma nova maneira de agir, e também não tiver um espírito novo, espírito renovado, ele vai incorrer no erro que disse o apóstolo Paulo. Ele está ainda morto, né, nos seus delitos e pecados. Porque o novo nascimento significa também gerar outra vez. Então, é receber uma nova vida, né? O texto que o senhor citou já nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é feito outra vez, renovado, ou voltar ao estado anterior, que no caso do homem se aplica muito bem isto. Então, esta promessa de Deus feita através do profeta Ezequiel retrata muito bem o que é isto, que é a obra do Espírito Santo através da regeneração do homem. Quando o Senhor Jesus, ele fala que, primeiramente ele diz, aquele que não nascer de novo não pode ver. Depois ele diz, não pode ver nem entrar. Aí ele reitera dizendo,
necessário é nascer da água e do Espírito, né? E a água também tem o símbolo da palavra de Deus. Quando Jesus fala sobre a água, ele refere-se à palavra. A gente pode entender que é um símbolo da palavra de Deus, e nascer do Espírito é através do poder transformador do Espírito Santo. E eu entendo que é isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, ele fala, não é, sobre essa nova geração de Deus. 1 Pedro, capítulo 1 e o versículo 23. Pedro fala sobre esse nascer de novo. 1 Pedro 1 e 23. Pedro diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Né? É uma referência clara e maravilhosa a respeito da obra transformadora que o Espírito Santo faz na vida do cristão. Porque a regeneração, nós podemos dizer que é o processo que inicia toda a trajetória da vida cristã. A santificação, ela é possível por conta da obra da regeneração. O recebimento do batismo com o Espírito Santo, dos dons espirituais, também se inicia na obra da regeneração. Ninguém pode alcançar essas bênçãos espirituais se não passar pelo processo da lavagem do novo nascimento. Porque a regeneração é isto. Ela, como nós temos bem claro na apostila que será usada neste evento, ela é uma limpeza espiritual. Porque o Espírito Santo nos livra das paixões e deleites que são inerentes à natureza humana. Nós encontramos isto em Tito, capítulo 3 e o versículo 3. Paulo fala sobre isso também. A regeneração, ela produz renovo, que é uma nova força, é um novo vigor dado a alguém, é a mudança para um novo tipo de vida, oposto ao estado anterior, corrupto, que o homem vivia. Portanto, a renovação é também uma obra do Espírito Santo. E a regeneração, como já foi dito aqui, ela significa uma nova criação, é ser criado outra vez. Esta nova criação, ou esta nova criatura, refere-se a alguém novo, alguém que foi criado novamente. Um novo tipo de pessoa. Exatamente. É como se nós fôssemos criados como uma nova pessoa, com outro material, de outra natureza. Não mais dominada pelas paixões humanas, mas agora dominada pelo Espírito Santo. Vamos agora ao segundo ponto da nossa lição, que é o poder da regeneração. Evangelista Josiel Soares, qual o comentário que o senhor faz com relação ao poder da regeneração na vida daquelas pessoas que aceitam Jesus como seu Salvador? Evangelista João Luiz, nós temos que entender uma coisa, que a regeneração, como disse Strong, é um evento único, instantâneo. Não é um processo gradativo como é a santificação. A regeneração, o novo nascimento, é um evento único, instantâneo, que acontece na vida da pessoa quando aceita Jesus como Salvador. Mas os seus resultados se mostram na vida cotidiana do cristão, na vida diária do cristão. As consequências ou os benefícios da regeneração, eles vão se manifestando na vida do cristão. Nós temos, segundo a nossa apostila, 4 operações maravilhosas, ou 4 benefícios extraordinários que são realizados através do Espírito Santo na vida daquele que é regenerado. A primeira delas, a primeira das coisas que podemos citar, é que a regeneração faz o homem natural entender as coisas de Deus. Porque podemos afirmar com certeza que o homem natural, ou seja, aquele que não nasceu de novo, ele não pode compreender as coisas do Espírito Santo, não é verdade? É verdade, e foi isso que aconteceu com Nicodemos. Exatamente. Não é isso? No texto base que nós lemos, em João capítulo 3 e o versículo 4, Nicodemos faz a seguinte colocação. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Realmente, ele não tinha condições de compreender verdades que só pessoas que já passaram por esse processo de
regeneração, de novo nascimento, pode compreender. Porque Jesus disse assim, que o Espírito Santo, que seria dado aos salvos, aos crentes, o mundo não pode receber. Então, a pessoa que não tem a influência, o discernimento e o poder do Espírito Santo na vida, ela não pode compreender as coisas de Deus. Então, nós podemos dizer com certeza que a regeneração faz o homem natural entender as coisas de Deus, que seria o primeiro benefício do poder regenerador na vida do cristão. Uma segunda coisa que a apostila que nós estamos tomando como base para este simpósio, para esta série de estudos, é que a regeneração nos faz triunfar sobre as inclinações da carne. O homem natural, o homem sem o Espírito Santo, ele é dominado pela natureza humana. Ele é dominado pela carne. Esta carne é a natureza pecaminosa que o homem tem e que o faz sentir desejo e o leva a pecar. O Espírito Santo, quando ele passa a atuar na vida de uma pessoa regenerada, ela a faz triunfar sobre as inclinações dessa natureza humana, porque sem o Espírito Santo ele será dominado por ela. E é isso que o apóstolo Paulo diz quando escreve a sua carta aos Gálatas, no capítulo 5, os versículos 16 e 17. Podemos ler, ler, podemos ler para ajudar os irmãos. Exatamente. Paulo diz, digo-vos, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aí ele acrescenta no versículo 17, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Este texto lido por Paulo, dito por Paulo, aliás, lido pelo Senhor e dito por Paulo, ele fala sobre esta vitória, sobre a natureza humana. O homem sem o Espírito Santo não pode vencer a natureza humana. Ele é escravo da sua natureza pecaminosa. Mas a obra regeneradora do Espírito Santo faz com que o homem possa vencer esta lei natural que o inclinava para o pecado. O Espírito Santo, então, traz a vitória sobre a carne, sobre a natureza pecaminosa do homem. E é isso que nos diz aqui o ponto 2, né, ponto 3 da nossa lição, não é? Que a regeneração faz, ela nos torna submissos à vontade de Deus. E nós temos como referência na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8 e os versículos 7 e 8, a gente vê aqui, quando Paulo diz assim, portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Mas uma vez que, através da regeneração, do novo nascimento, nós passamos agora a estar em espírito, como disse o apóstolo Paulo, andar em espírito, agora sim nós temos condições de estarmos submissos à vontade de Deus. Este termo usado por Paulo, inclinação, no seu original quer dizer a mente, o propósito. O propósito da carne, da natureza humana, é o pecado. Então isso nos torna inimigos de Deus. Então, se somos inimigos de Deus, não estamos submissos à sua vontade. Quando o Espírito Santo realiza a sua obra transformadora em nós, ele nos torna amigos de Deus. E como amigos de Deus, nós podemos agora nos submeter à sua vontade. E a Bíblia nos diz claramente, os que estão na carne não podem agradar a Deus, porque a carne não está sujeita à lei de Deus. Portanto, é interessante isto, que a regeneração, a obra transformadora do Espírito Santo, nos torna submissos à vontade de Deus. E concluindo aqui o cronograma da nossa apostila, nós entendemos que a regeneração nos torna, ou melhor, torna possível a nossa comunhão com Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é o agente da regeneração e ele também é o agente da comunhão com Deus. Nós recebemos o Espírito Santo como salvos para que, através dele, nós pudéssemos ter comunhão com Deus. E esta é uma obra maravilhosa do Espírito Santo realizada na vida do cristão. Ela torna possível a nossa comunhão com o Criador. Então, graças a Deus que
através do processo da regeneração, nós somos vitoriosos em Cristo. Não é? Porque a partir desse momento que nós nos entregamos a Jesus, nascemos de novo, pelo processo de adoção, diz a Bíblia que Deus envia ao nosso coração o Espírito Santo. E o Espírito Santo quem guia, quem santifica, quem consola, quem esclarece, quem guia em toda a verdade, Ele quem batiza, Ele quem renova, Ele quem ajuda, quem nos ajuda a orar. E tudo isto é resultado da obra maravilhosa, transformadora que Ele opera em nós, e que é a regeneração, o novo nascimento. E graças a Deus que Ele veio para ficar, não é? E está conosco aqui. Está conosco aqui. Amém? Graças a Deus. Então, como vimos, a importância da regeneração, porque através dela nós temos o Espírito Santo que nos ajuda a vencermos e fazermos a vontade de Deus. É verdade. Nós queremos, neste momento, agradecer a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que veio como cumprimento da promessa de Jesus, que disse que iria para o Pai, mas o Consolador viria para estar conosco. E Ele está conosco. E nós queremos nos dirigir a Deus em oração através dele agora. Amém. Você pode orar? Amém. Podemos. Nós te louvamos, Senhor, pela pessoa do Espírito Santo, o nosso guia divino, o nosso Consolador, que veio para nos ajudar na jornada até chegarmos a Ti para sempre na eternidade. Nós te louvamos pela sua obra, pela obra da regeneração, que nos transformou e nos permitiu e tornou possível a nossa comunhão e o nosso conhecimento de Ti. Louvamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queremos agradecer a sua fiel audiência, lembrando que nós teremos a lição de número 2, santificados pelo Espírito Santo. Até lá, com a graça de Deus.